Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos abordar o conceito de trabalho segundo dois autores clássicos da sociologia, Karl Marx e Max Weber. Então vamos começar pelo Marx e a questão do materialismo histórico, do desenvolvimento da sociedade capitalista, ali da passagem do século XIX para o XX. Marx observou o universo do trabalho na compreensão da vida social. Então, para ele, a divisão do trabalho, a diferenciação de grandes ramos de produção social, como a agricultura, a indústria e o trabalho individualizado em oficina ou fábrica, acompanha o desenvolvimento das sociedades. Então, Karl Marx é o autor que, como também historiador, ele vai fazer todo um caminho de discussão intelectual nas suas obras, abordando diferentes momentos da história, e mostrando que o trabalho humano, a divisão de grupos nas sociedades, dentro desse processo de divisão, sempre houve a exploração de homens sobre outros homens, que são termos que ele utiliza, por exemplo, entre opressores e oprimidos. Então, são termos clássicos que a gente vê na teoria de Karl Marx. Esses estágios da história, eles vão variando de acordo com os modos de produção existentes ao longo da história. Então, o Marx viveu até a metade do século XIX e ele está observando a consolidação do sistema capitalista industrial e como que é a passagem, então, do trabalho, aquele trabalho mais rural, o mundo feudal, para o mundo industrializado, essa migração das pessoas do campo para a cidade. E aí Karl Marx tem vários conceitos, um deles é a estrutura de classes dentro do sistema produtivo capitalista. Então ele vai dividir a sociedade capitalista em duas classes sociais, tá? E essa posição que as classes ocupam, elas são sempre pensadas em relação aos meios de produção, tá? Então existe a classe burguesa, que é a classe dos proprietários, e existe o proletariado, que é a classe trabalhadora, tá? E qual que é a diferença entre eles? A posse ou não dos meios de produção. E, além do Marx, nós temos outro autor clássico da sociologia, Max Weber, tá? Formado em Direito, e também um autor que trabalhou muitos anos como professor de economia. E toda a análise que ele faz do sistema capitalista, do mundo do trabalho, vai se unir, então, à perspectiva de Marx e Durkheim para a formação do pensamento sociológico. Weber propõe, então, uma análise do capitalismo que vai partir mais do âmbito cultural, religioso, econômico. Então, várias esferas vão ser levadas em conta aqui, o que é diferente da abordagem do Marx quando a gente pensa em questões mais materiais da produção, dos indivíduos, de como que eles se relacionam com os meios de produção, detendo ou não esses meios, tá? Para o Weber, o capitalismo industrial tem sua gênese, ou seja, tem sua origem na ideologia puritana e calvinista. Então, o capitalismo ele ganha força e se consolida também por conta da influência das religiões protestantes na Europa e depois nos Estados Unidos. Então, ele analisou os seguidores da reformulação da doutrina cristã, da reforma protestante, principalmente o Calvino, para entender, então, o desenvolvimento do capitalismo. Essa aqui é a obra mais famosa dele para abordagem, então, do que seria essa formação do capitalismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. E ele vai fazer toda uma associação entre os valores protestantes e os valores do mundo do trabalho no sistema capitalista. Então, ele vai chamar de espírito do capitalismo essa associação entre a valorização do trabalho, como algo que dignifica o homem e que contribuiria para esse homem ser visto como alguém abençoado por Deus. Aqui a gente tem o vínculo com a questão religiosa e a salvação espiritual. Então, o trabalho como vocação, uma prática metódica e racional, e o ócio sendo visto como preguiça, como um luxo, considerado um pecado, então, para essas religiões protestantes. Bom, neste vídeo nós falamos então sobre o conceito de trabalho para Marx e Weber. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.